guys, how are you doing? E aí, tudo bem com vocês? Eu, a teacher Patrícia, e hoje o nosso intérprete Val. Hi Val, hello, how are you? Vamos ver alguns vocabulários bem legais, vamos lá? Então, let's go! Objetivo: interagir em situações de intercâmbio oral na nossa fala para realizar as atividades de sala de aula, ok? E o que aprenderemos hoje? Nessa aula nós vamos ver o vocabulário referente aos meios de transporte. Você sabe o que é isso? Ótimo! E vamos trabalhar com leitura e interpretação de texto. Então, vamos lá! Reading Comprehension. Então, você vai ler esse texto comigo, lembrando sempre de procurar as palavras cognatas, aquelas que parecem com a língua portuguesa. Procurar as palavras que você já conhece a tradução. Fica muito mais fácil para compreender. Então, vamos lá. My favorite means of transportation is the bike. When I travel with my bike, I don't make a line like I do for bus. I don't stand in the street. I start traveling directly from my house. I can stop whenever I want. I also can make physical exercise with my bike. Então, nós temos aqui uma menina com uma bicicleta. E sobre o que ela está falando, o que ela está contando pra gente? Então, a gente vai procurando essas palavrinhas. A bike, você já sabe o que é, eu tenho certeza. Será outras palavras parecidas com o português? Transportation, maybe. Então, você vai lendo e vai procurando as palavras cognatas. O que ela está nos contando? Você conseguiu entender? Se tem palavras que você não sabe, não tem a menor ideia, o que você vai fazer? Vai lá procurar no dicionário. Você não precisa, quando você está com o texto, traduzir palavra por palavra. Você tem que entender o contexto total do texto, ok? Então, olha lá. Número 1. Escolha a alternativa correta. Quais são os meios de transporte que ela fala lá no texto? Letra A. Ela fala sobre ônibus e bicicleta? Ou letra B? Ela fala sobre motocicleta e bicicleta. Número 2. Presta atenção nessa frase. When I travel with my bike, I don't make a line like I do for bus. O que significa essa frase? O que ela quer dizer com isso? Quer dizer que, letra A, quando eu ando de bicicleta, eu faço fila para entrar no ônibus. Será que é isso? Letra B, quando eu ando de bicicleta, eu não preciso ficar na fila como eu faço quando eu ando de ônibus. Vamos responder então? Então, lá no seu caderno, responde número 1, letra A ou B, número 2, letra A ou B. Vamos lá?
Vamos conferir as respostas? Presta bastante atenção. Quais os meios de transporte citados no texto? E olha aqui, ó. A frase número 2, ela já te traz a resposta. When I travel with my bike, I don't make a line like I do for buses. Então, o que ela fala? Ela fala sobre ônibus e bicicleta. E a frase quer dizer o quê? O que ela acha de bom andar de bicicleta? Que ela não precisa ficar na fila, que nem ela tem que fazer quando ela está no ônibus, certo? Então, número 1, letra A e número 2, letra B. Acertou? Ótimo, perfeito. Não acertou? Por que você não acertou? Cuidado com as pegadinhas. A frase da número 2, A e B, elas são muito parecidas. Então, cuidado, be careful. Vamos lá. Means of transportation. Sobre o que a gente vai falar? Vamos falar sobre os meios de transporte. Vocabulário em línguas é a parte principal do aprendizado. Quanto mais vocabulário você tiver, melhor vai ficar o seu aprendizado da língua, certo? Então eu vou te apresentar alguns meios de transporte, mas nada impede que você depois faça uma lista com os outros que você conhece que a gente não colocou aqui. Depois você vai lá no dicionário, vai procurar como que escreve, coloca no Google Tradutor para ver, para ouvir como fala, e aí você vai ficar com um vocabulário bem legal. Vamos lá? Nessa imagem, nós temos um ônibus escolar, né? Um ônibusinho bem típico, com o motorista e as crianças. Como será que chama ônibus escolar? Será que tem um nome específico para isso? Quem sabe? Olha lá, meios de transporte. Então agora eu quero que você copie no seu caderno, tá bom? Então a gente vai copiar. Você pode fazer o contrário, você pode copiar em português e depois você vai passar para o inglês, para ver se você lembra. O que você não lembra você vai procurar no dicionário ou você já vai copiando em inglês. Presta bastante atenção em todas as letrinhas, porque a gente tem algumas letras em inglês que eu não uso muito no português, então cuidado. Quais são os meios de transporte que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um airplane, uma bicycle e um bus. Lembra que lá no texto eu usava bike? E daí, teacher? Qual é o correto? Doesn't matter, qualquer um dos dois, tá? Então copia no teu caderno rapidinho esse vocabulário. Então você copiou aí no seu caderno. Airplane, bicycle e bus. Tudo certo? Vamos para os próximos. E agora, olha lá. Agora eu tenho uma motorcycle, também pode ser uma motorbike. Eu tenho o train e o car, que é bem conhecido. Copia no caderno também, prestando atenção em todas as letras. Vamos lá.
mesmo caso da bike é com a motorbike, pode ser motorbike também. Copiou certinho, olhou ali, ó, não tem I, tem Y, presta atenção. O train é com N e o car, moleza, né? O car a gente já conhece. Ótimo. Mais alguns. Subway. Ué, não é uma lanchonete isso? Não, cuidado. O que é o Subway? Que imagem que a gente tem ali? A gente tem, né, o metrô. Truck, o caminhão. E on foot. O que essas crianças estão fazendo? Que meio de transporte é esse? Você conseguiu entender? Então, on foot é quando você vai a pé, certo? Copia no caderno. Presta bem atenção no W, uma letra que a gente não usa muito. O truck escreve com o C e o K. Pay attention. Vai lá, copia no caderno. Copiou? Então vamos para o último. Ship, olha lá, cuidado, o ship e o boat. Ship então é o barco, né, menor, e o boat o navio, que é maior. E o helicóptero, tá? Copia no seu caderno bem certinho. Então a gente tem ali o barco, que é menor, e o boat, que é o navio, ok? Não esqueça que você pode aumentar essa lista. Então, copia essa no caderno também. Vamos lá. Copiou no caderno? Então agora a gente vai dar uma faladinha nesses means of transportation. Então vamos lá. Então, pay attention. Agora você vai ler no teu caderno e repete comigo. Então a gente viu o airplane, a bicycle, ou pode ser bike, o bus, motorbike ou motorcycle, o train, o car. Tá repetindo? Ótimo. Subway, o truck, on foot, e depois a gente vai ver porque que tem esse on na frente, ship, o boat e o helicopter. Tudo tranquilo? Perfeito? Sabe todos o vocabulário? Ótimo. Depois você pode aumentar essa lista, tá bom? Tem muitos outros meios de transporte que não estão aí, você pode aumentar a tua lista, tá? Então vamos lá. Answer the questions. Responda as perguntas. Número 3. What is your favorite means of transportation? Uau, que pergunta é essa? Número 4. How do you go to school? Você consegue responder? Então responde para mim no caderno. Let's go!
coisa que eu preciso é entender a pergunta. Então, vamos entender a pergunta. What is your favorite means of transportation? Qual é o seu meio de transporte favorito? Pode ser que você nem tenha usado ainda, mas já é o seu favorito, não tem problema nenhum. E como é que eu respondo? Eu posso fazer uma resposta longa, copiando a pergunta e respondendo, ou eu posso apenas colocar o meio de transporte. Ai, teacher, eu coloquei só o meio de transporte. Tudo bem, mas pode fazer da forma completa. E a número 4, how do you go? O que quer saber? O que quer dizer how? Como? Como é que você vai para a escola? É isso que eu quero saber. Vamos ver se você acertou a resposta? Então, let's go. My favorite means of transportation is the... E aí você completa. Is the car? Is the bus? Is the bike? Ok? O que você gosta, o teu meio de transporte que você mais gosta. E agora, como é que você vai para a escola? I go to school by... Cuidado. Todos os meios de transporte eu uso o by na frente, essa preposição. Então eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de trem. Porém, quando eu vou a pé, eu tenho que usar a expressão on. I go to school on foot. A pé, ok? Então, cuidado aí. Meios de transporte. Quando eu vou andar de carro, de ônibus, de navio, eu vou usar by. By car, by bus. Quando eu estou andando a pé, eu tenho que usar on. Não posso colocar by foot. Cuidado, tá? Presta atenção. Tudo certo? Corrigiu? Não respondeu completo? Não tem problema. Pode colocar só o meio de transporte. Certo? Número 5. Também responda a pergunta. Which of these means of transportation have you used? Procura compreender essa pergunta. Palavrinhas-chave. Which é uma palavrinha-chave e used. Pay attention, presta atenção. O que será que eu quero saber aqui? Então, eu tenho aqui as alternativas, os meios de transporte, né? Então, na letra A eu tenho o carro, na letra B eu tenho o ônibus, na C eu tenho o trem. O que eu quero saber? Responde para mim, let's go! O que eu quero saber com essa pergunta? Então, a minha pergunta para você foi: qual desses meios de transporte você já usou? E aí você vai anotar no teu caderno quais você já usou. Você já andou de car? Anota aí. Você já andou de bus? Já andou de train? De motorcycle?
de bicycle, de boat, de sheep, helicopter, truck, airplane e subway. Teacher, eu não andei de subway, eu andei de underground. Será que é a mesma coisa? Metrô, aquele que vai por cima, o que anda embaixo da terra, será que tem o mesmo nome? Pode ser também, tá? Então, carro, ônibus, trem, o que você já usou? Anota no teu caderno o que você já usou desses meios de transporte. Tem algum outro que não estava aqui? Já andou de balão? Escreve aí, ok? E depois pesquisa no dicionário como é essa palavra balão, que meio de transporte é esse. Anota bem certinho, procura lá no Google Tradutor, veja como fala, repete as palavras e vai aumentando o teu vocabulário, certo? Muito bem. O que nós aprendemos hoje, então? Hoje nós vimos os meios de transporte e vimos leitura e interpretação de texto. Lembrando sempre das dicas para ler um texto. Como é que a gente faz? Pega aquele texto enorme em inglês e fala, ai meu Deus, não sei nada. Sempre devagar, keep calm, sempre olhando a imagem do texto traz muita mensagem, tá? Então observa a imagem, olha o título é muito importante você entender. Não consegue entender o título? Coloca lá no Google Tradutor, procura no dicionário, isso é importante. Procura as palavras cognatas, aquelas que parecem com a língua portuguesa. Por exemplo, school. Olhou a palavra school? Você já sabe que é escola, né? Você não precisa ir lá no dicionário. Procura aquelas palavrinhas que você já conhece, que você sabe a tradução. E vai montando como se fosse um quebra-cabeças e rapidinho você vai conseguir interpretar o texto. Não precisa traduzir palavrinha por palavrinha. Combinado? Ótimo! Se você quiser mais informações, você tem os links e você pode clicar e ir direto para o conteúdo, ok? Bye, see you. Bye, Val, see you.